Boa noite a todos. Hoje, exatamente 1º de outubro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a nossa obra. Voltamos agora com luz, porque eis que a luz do Senhor Jacó começa a surgir. E ele, no primeiro momento, viu aquela luzinha e disse: quem será essa luz? Alguém está orando. Aí ele olhou e viu quem que estava próximo dele? Bittencourt Sampaio. Disse: ele pensou mentalmente: é do seu Bittencourt Sampaio, que está aí orando por mim. Aí o Bittencourt Sampaio disse: não, já não, é seu, né? Então ele está assim, feliz. Então vamos ver agora essa conversa que vai acontecer entre ele e o Senhor Bittencourt Sampaio. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Amor de nossa vida, nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, nosso Senhor Jesus. Amigos espirituais que aqui estão, que nos auxiliam, que nos conduzem, que nos escutam, que nos inspiram tantas e tantas vezes. Às vezes, Senhor, eu me pergunto, com que direito te pedir para interceder por alguém, uma vez que o Senhor está por todos nós sempre. A tua vida é viver para nós. Mas oramos para nos aproximar mais de Ti. Oramos com um ato de caridade, de interceder. É a oportunidade que o Senhor nos dá de exercitarmos o amor. Então nós, Senhor, te rogamos pelos idosos, porque tem tantos idosos, Senhor, abandonados dentro dos lares, ou sofrendo, Senhor, abusos tão cruéis. E as crianças, Senhor, ainda no planeta de crueldade, de maledicência e perversidade. Quantas crianças nesse exato momento estão passando por dores tão cruéis? Que essa humanidade terrena desperte, Senhor. Que os novos que estão chegando possam fazer o trabalho que nós não fizemos. E a nós que aqui ainda estamos, que não venhamos a ser indiferentes com a dor alheia, que não venhamos a calar para não ir com o crime, que possamos, Senhor, também estender as nossas mãos para auxiliar. Que nessa noite em que estamos aprendendo com o Senhor Frederico Figueiredo, que é esse movimento de compadecer-se, que é esse movimento de auxiliar, que é quando a nossa luz começa a acender. É o movimento de procurar os verdadeiros necessitados, que faz com que a nossa luz brilhe. Te pedimos a permissão para mais um estudo, para mais uma oportunidade de aprendizado, e que nós possamos aproveitar o fato de estarmos encarnados para desenvolver o que devemos desenvolver, que é a nossa capacidade de amarmos uns aos outros. Que assim seja. Vamos então, sábio aviso. Doce e indefinível emoção fazia-me vergar sob o peso de lágrimas de reconhecimento e júbilo, né? Muita alegria. Doce, indefinível emoção, né?
Reparando que o mensageiro se conservava em silêncio ao meu lado, quem era o mensageiro? Senhor Bittencourt Sampaio. Esperando que me pronunciasse, recordei o ensinamento evangélico e repeti as sagradas palavras. Então, a partir desse momento, não é só o pensamento, é a fala dele, aquilo que ele falou naquele momento. Vamos ver a fala do Senhor Jacó. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Quem foi que falou essa frase, vocês lembram? Mãe Santíssima. Faça-se no escravo a vontade do Senhor. Ela se colocou como escrava, naquele momento de tanta dor. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente. Então, olha só. E porque vibrasse no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros da retaguarda, supliquei lealmente. Esses companheiros da retaguarda foram aqueles que ficaram encarnados, né? Tem uma passagem no Evangelho, é uma parábola que Jesus conta. É a parábola do Lázaro. A parábola do Lázaro, né? Daquele que ficava mendigando na porta do rico. Lembra disso? É uma parábola que Jesus conta. Então, é uma parábola em que o Lázaro ficava na porta do rico, se alimentando das migalhas dos pães que caíam. Lembra disso? Das migalhas. E aí morreu Lázaro e morreu o rico. E para surpresa do rico, Lázaro estava numa situação muito melhor do que o rico. E não era só porque ele era pobre ou miserável que ele chegou a tal posição. É porque ele aprendeu a lição, ele não se revoltou, ele não se maldisse, né? Então, tudo isso faz parte do nosso processo de evolução. E o rico, coitado, viveu numa situação apenas de gozo. E aí é tão interessante que ele diz assim: Senhor, pede pelo menos para o Lázaro vir, molhar um pouco a minha boca, porque eu estou com sede, né? Aí o que a parábola diz? Quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá, porque existia um vale entre eles. Lembra disso? Lázaro estava com o pai Abraão. E aí o mais interessante é que ele diz assim, deixe então a gente voltar, mais ou menos isso, vá avisar o que ele estava passando, para que eles não repetissem isso. Aí o que Jesus, dentro da parábola, diz assim? O que diz? Olha, eles têm a Moisés, eles têm aos profetas, e ninguém escutou. Então é um pouco nós, né? Que esse texto vai falar disso, de aprender a respeitar o tempo de cada um. Porque a informação nós já temos, nós estamos no ano de 2025 da era cristã. Então, o que a gente percebe nesse texto? Não é só uma questão. A gente está numa reunião mediúnica, a gente pode ouvir coisas maravilhosas. Amanhã a gente vai estudar errado de novo. A gente lê um livro desse, aqui são os espíritos falando para a gente, né? Uma obra mediúnica. E será que a gente sai daqui e a gente vive isso aqui 100%? A gente não vive, nenhum de nós. A gente está em luta. É uma luta constante, uma luta contra a persona, contra a personalidade. Essa personalidade que nós construímos ao longo dos milênios. Essa pessoa que está falando contigo, ela não é resultado só dos meus 54 anos. Essa pessoa é resultado de tudo que eu já vivi. Nós somos resultado de tudo que nós já vivemos. Então, a gente está agora conhecendo essa doutrina consoladora e isso gera um conflito dentro de nós. E que conflito é esse? O que nós éramos, o que nós somos ainda, com aquilo que nós estamos recebendo, né? E do jeito que é difícil para mim, é difícil para Elai, é difícil para o Paulo, é difícil para o Abner, é difícil para a Lúcia, é difícil para todos nós. É difícil para todos nós.
Não é fácil para ninguém. Quem é orgulhoso, vaidoso, não é só nessa encarnação, mas é uma construção de milênios. É uma construção de milênios. Então, se eu sei que é difícil para mim e eu reconheço que é difícil para o outro, isso me tira o direito de exigir do outro. Então, eu disse, olha, a Conceição está aí palestrando há 30 anos, eles, como que ela é? Eu não tenho esse direito de fazer isso com a Conceição. Porque eu também já estou há 30 anos. Eu também não mudei. Né? Então, são coisas que a gente começa a entender. Quando eu entendo a minha limitação, eu começo a entender também a limitação do outro. Agora, obviamente, que existe aí um parâmetro. Uma coisa é a luta contra alguns comportamentos, a outra coisa é a perversidade. A outra coisa são os vícios. Então, são comportamentos que não cabem mais para um cristão. Então, imagina você ser espírita e ser pedófilo. Tu estás entendendo? Imagina você ser espírita e ser alguém que desvia a verba, que rouba, que trai, que manipula, que coloca um contra o outro. Você está entendendo? Então, são comportamentos que não cabem. Não é desse que eu estou falando. Se nós estamos ainda nesse nível, é muito grave. Nós estamos ainda no nível da perversidade. Então, isso não cabe para um espírita. A nossa luta tem que ser essa luta contra a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Essa luta íntima, que já mostra que a gente já saiu da perversidade. A nossa luta agora é contra a vaidade e orgulho. E alguns vícios ainda. Né? Entende o que a gente está querendo falar? Então, a gente não está aqui... Você imagina você ser espírita, você é um servidor público, e você está ali desviando verba, fazendo e acontecendo? Não cabe. Isso não cabe mais dizer, não, é porque eu estou em luta. Não, isso é perversidade. Não é estar em luta, isso é perversidade. E a gente diz, a nossa oração inicial, porque a gente está acompanhando o centro de idosos que atende lá no Educandos, a Teresa Tupinambá. Eu estava ainda há pouco conversando com a nossa amiga Dani, e a gente escuta os relatos de idosos que são maltratados. A gente vive da nossa caixinha, a gente não tem ideia. Filhos, netos, os abusos que são feitos. Então, só Deus. E como Deus vai agir? Através da lei. E sabe o que vai acontecer? Vão morrer. E não vão mais nascer mais aqui. É a única forma. É esperar a lei agir. Eles vão morrer e vão morrer rápido, porque normalmente são dependentes químicos. A vida vai encurtar. Hoje a população usa muita droga, mas muita, não é pouco. Então hoje a população, principalmente nós, os latinos, que hoje é comum falar em droga, ela vai fazer com que as pessoas tenham uma sobrevida menor. Então vão desencarnar. E esses ainda movidos da perversidade, o que vai acontecer? Vão ser exilados. É o exílio. E a turma que está chegando é a turma que vai verdadeiramente fazer o bem. Então, essa é a lei divina. Não pensa que Deus vai chegar e vai dizer assim, eu vou acabar contigo, vou destruir. Não. Ele faz a lei, mas ele não atropela. Então, é isso, aprender a respeitar o tempo de cada um e saber que nós estamos, sim, submetidos a uma lei que rege o universo. Vamos para o texto? Faça-se no escravo a vontade do Senhor. E por que vibrasse então no desejo de relacionar minhas experiências novas para os companheiros que estão aonde? Na retaguarda. Então vamos ver se vai servir, né? Então esse momento é o momento que ele pede autorização para escrever o livro. Aí ele diz assim, Bittencourt, meu amigo, no plano da carne, nossos irmãos, em maioria,
guardam errado conceito de elevação e salvação. É a parábola exatamente do rico com Lázaro, aonde o rico pede que o Lázaro vá lá avisar o que ele estava passando para que quem ficasse pudesse entender. Então ele se colocou nessa condição, eu queria ir lá falar para o pessoal. Muitos se acreditam privilegiados por apresentarem um simples título de crença religiosa. Eu sou espírita, sou católico, sou evangélico. Outros supõem que basta o dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo, necessitado e sofredor, para que subam inconscientemente aos mundos felizes. Olha como ele usou termos aqui bem duro. Olha só. Dever de assistência caridosa e mecânica ao próximo. Então é o ato de dar a cesta básica, é o ato de dar isso, é o ato de dar aquilo, é um ato mecânico. Não tem um envolvimento sentimental. Né? E a gente faz isso na casa espírita, a gente faz a coisa meio que industrializado, sabe? Vamos lá, vamos fazer isso, vamos lá fazer aquilo, vamos lá, né? A gente faz assim. A gente não faz ainda, nós ainda não fazemos esse movimento de olhar para o outro, de se compadecer, né? Ver como que a gente pode ajudar. Você entende isso? E se o outro quer, que ainda tem isso, né? Se o outro quer. Poucos se previnem quanto à exigência de aprimorarem a si mesmos. Poucos se previnem quanto à exigência de se aprimorarem a si mesmos, a fim de irradiarem somente o amor que o Mestre nos legou. Pouco, gente. Quando os Espíritos dizem pouco, ser-me-á permitido dar-lhes notícias da esfera nova? Talvez minha humilde experiência pessoal aproveite alguns deles para que se decidam a praticar o Evangelho e a servi-lo acima de si mesmos, com esquecimento da vaidade e do orgulho, com esquecimento do egoísmo e da discórdia, que muitas vezes nos requeimam o coração, o sentimento. Isso tem na casa espírita? Isso tem na casa espírita? E aí vem o nosso Bittencourt Sampaio respondendo: sim, Jacó, serás autorizado a fazê-lo. Entretanto, contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Então, me lembrou aqui o apóstolo Paulo, quando ele descobriu que Jesus era Jesus, que Jesus era o Messias. Ele entrou em Damasco, ficou cego ali um período, quando ele voltou a enxergar, ele saiu de lá, ele foi para a sinagoga, ele tinha certeza que ele ia falar e que todo mundo ia aceitar Jesus como Messias e que ele era o cara e ele estava certo. Isso é o que? São impulsos. Então, se me dizer assim, Jacó, não pensa que tu vai mandar esse livro, o povo vai ler, o teu pessoal lá vai ler e vai todo mundo mudar. Não é assim. Então ele diz assim: contém os impulsos que te sugerem a iniciativa. Evita as referências pessoais em teu correio fraterno. Evita referências pessoais em teu correio fraterno. Em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Então você vê que até ele mesmo ele usou um pseudônimo. E muitos nomes ele não pôde revelar aqui. Então quem foi que ele citou? Ele citou a filha, citou o Guilhom, citou o Bittencourt Sampaio, mas ele não citou o nome de nenhum dos espíritos perversos, porque ele passou a trabalhar nos umbrais da vida. Lembra que ele procura esses ambientes e ele não diz ninguém ali, e com certeza ele encontrou gente conhecida ali. Não cite nome, nada de fofoca. E ali eu encontrei o fulano de tal, aquele assim, estava numa situação, não. Entendeu? Você vê que ele não faz isso na obra.
em torno da criatura, que ele diz assim, ó, em teu coração fraterno, em muitas circunstâncias, a citação de um simples nome provoca enormes perturbações mentais em torno da criatura a quem nos referimos. Não tentes impor convicções a espírito algum. Não tentes impor convicções a espírito algum. É aquilo que a gente estava falando. Do jeito que é difícil para a gente, também é difícil para o outro. Eu não posso impor ao outro nada. Exigir que o outro mude. A única pessoa que eu posso exigir mudança sou eu mesmo. Ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Ou seja, tu vai escrever, você é um contemporâneo, tu vai escrever para o povo que conviveu contigo, não manda nenhum regatinho para os teus filhos. Olha, eu estou aqui com a minha filha, a minha situação foi essa, mudem você. Você vê que não tem aqui no texto dele nenhum recado pessoal, né? Ele conta a história dele e conta sem colocar nomes, né? E conta assim, dizendo da sua fragilidade. Ele se expõe. Lembra que ele era o cara. Então ele se expõe. Olha, não tinha luz, não tinha brilho. Tinha uma professorinha que tinha muito mais brilho que eu. Apesar de tudo que eu fiz, fiquei triste. Ele expôs toda a história dele. Ele se expôs. Não tentes impor convicções a espírito algum, ainda mesmo em se tratando dos mais profundamente amados. Conta o teu caso tranquilamente aos que te puderem ouvir, longe da curiosidade enfermiça que nunca se anima ao trabalho sério, sem olvidares a função do tempo na sementeira da fé. Está vendo? Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras, né? Não sou eu que faço, é meu trabalho, minha. O trabalho é do Cristo. Aprende a esperar no serviço edificante, impessoalizando as boas obras. Guarda-te do mau desejo de tudo dizer indiscriminadamente a um só minuto. Sabe, você quer vomitar informações para o outro? Em um só minuto, sair falando. Imagina se Jesus tivesse feito isso com a gente. Quantas coisas Jesus deixou subentendido, falou por parábola, porque a gente não ia dar conta de entender. Há ocasião de plantar e cultivar, colher e selecionar. A verdade é como a luz que, não convenientemente dosada, pode cegar os olhos ao invés de iluminá-los. Aqui é outro ponto que diz, ele não contou tudo, né? Ele contou no livro aquilo que a gente dá conta de processar. Quem é o mentor de Chico Xavier? Emmanuel. Ele ainda faz o filtro. Lembra que ele escreve a história no mundo espiritual, o livro está pronto, esse livro vai ser passado por um critério, né? O próprio André Luiz diz assim, eu não fui permitido falar isso, eu não fui permitido falar isso. A linguagem é também revista, porque o André Luiz não é um espírito superior, mas os mentores que são responsáveis pelas atividades que ele participa, esses são. Então, o André Luiz, não é ele que traz a lição moral, ele é o narrador. A lição moral é o Guga, o Alexandre, o Clarencio e todos os demais irmãos responsáveis. Mas ainda assim a forma de escrever dele passa pelo critério Emmanuel, para que não coloque nem... Porque qual é a preocupação dos espíritos? Não é só contar o que a gente não dá conta, é como contar. Por quê? Porque quando eu estou lendo, eu vou formando criações mentais. E essas criações mentais podem estimular desejos em mim. Ou pode estimular uma revolta, pode estimular, entendeu?
Então, por exemplo, eu fazendo esse diálogo que eu ouvi, os absurdos que acontecem com os idosos, eu fiz um esforço enorme para não odiar. Porque a pessoa me trouxe os detalhes. E a gente ouvindo aquilo tem que fazer um esforço enorme para não odiar. Então, se fosse um amigo superior contando, ele ia contar de uma forma que não ia fazer com que a minha mente visse as imagens. Porque à medida que você está ouvindo ou você está lendo, você vai construindo as imagens mentais. E é essa preocupação que os espíritos superiores têm. E quando nós vamos ler, o que vai projetar em nossa mente essa leitura. Entendeu? Então, por isso que muitas coisas, eles não entram muito em detalhes, para que a gente não venha a projetar pensamentos que irão nos fazer mal, inclusive. Tá bom? Ou pensamentos maliciosos, entendeu? Transmite, pois, as tuas notícias prudentemente, sem a presunção de seres aproveitado e aceito no imediatismo da luta humana. O pessoal vai ler meu livro uma vez e todo mundo vai vai mudar totalmente. Por que ele está dizendo isso? Para que a gente não tenha essa presunção. Porque o que acontece? A gente sofre porque a gente criou uma expectativa. Né? Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, faz o teu trabalho, conta com muita cautela, mas não cria expectativa não. Porque seria tão lógico isso, porque basta dizer, Jesus já veio, se vestiu de carne, viveu entre nós. Se Jesus já veio, fez tudo o que estava escrito no Antigo Testamento que o Messias iria fazer. Tu imagina, ele devolveu visão à pessoa que nasceu cego. Você já viu alguém fazer isso? Ele tirou várias pessoas do processo de catalepsia, que é a morte aparente. Ele fez com que pessoas que estavam cobertas de feridas se curassem. Ele fez a tempestade parar. Ele tinha uma fala, tem uma fala que ninguém conseguiu falar antes. Aí ele já tinha sido crucificado, a do peixe, que ele diz, joga a rede para o lado direito, né? Ali ele já tinha sido crucificado, foi uma das aparições de Jesus nesse momento. Mas quando ele estava encarnado, tudo ele fez, tudo, ele disse, eu vou fazer tudo como está no Antigo Testamento, que é para eles identificarem que eu sou o Messias e eles seguirem o percurso que eu estou propondo. A gente fez. Né? Então, se o Cristo, que é o nosso Senhor Jesus, ele não conseguiu de imediato, ele ainda está lutando para que a gente possa segui-lo. Imagina nós psicografar um livro, vai resolver, vem cá, vou conversar contigo. Olha, e você vai resolver? Não vai. Só resolve quando o outro quer. Às vezes as pessoas colocam esse livro mudou minha vida. Mudou porque o terreno estava fértil. A semente caiu e germinou. Mas se o terreno está endurecido, é a história do semeador. A semente vai cair, não vai ter profundidade, porque a terra está endurecida, vai vir o sol e vai queimar tudo. Nem cria raiz, nem cresce, não faz nada. Pois se há mudança, é porque o terreno estava propício para isso. E a pessoa soube regar. Porque não basta só ela germinar, lembra? Se ela não tiver profundidade, ela morre. É linda essa parábola do semeador. É o nosso Senhor. Acalma-te sem demora, convencido de que toda criatura, tanto quanto aconteceu conosco, deixará um dia o patrimônio da carne, com tudo que lhe diz respeito no campo da ilusão educativa ou na sombra devastadora. Vai deixar tudo? Sabendo ou sendo ignorante, não conhecendo nada, ou sabendo tudo, vai desencarnar. Ajuda a planta a desenvolver-se. Olha aí a parábola do semeador. Ajuda a planta a desenvolver-se e florir, mas não lhe violentes o germe
a fim de que o fruto apareça no momento preciso. Tem como acelerar? Não tem. Ele usa o termo aqui, violentar, né? Não violentes. Então, o Chico é um exemplo disso. Porque, poxa, o Chico é o Chico, né? Aqui, o nosso contemporâneo. Então, as pessoas chegavam, o Arnaldo Rocha contava isso, que às vezes a pessoa chegava e dizia: Chico, na encarnação tal, eu fui rei, não sei o quê. E o Chico só fazia: que beleza. Aí o Arnaldo ficava revoltado, né? Aquele jamão de ferro, né? Dizia: mas Chico, você sabe que isso é conversa, isso é mentira, mas ele está tão feliz. Né? Então, é aquela criatura, contam-se também, isso aí já são contos, que às vezes tinha passista que fumava, né? E ele, o que ele fazia? Fulano, aplica um passe em mim. Imagina, alguém aplicar um passe em Chico? E ele pegava aquele fumante, que era para dizer assim: eu não vou discriminar, eu estou incentivando ele a continuar. Eu não estou aqui batendo palma para quem é o passista e está fumando, está errado, isso vai atrapalhar. Mas eu estou mostrando para vocês a compreensão do Chico em relação ao outro. É num nível, mas é Chico. É um espírito superior. É um exemplo para nós. É um exemplo para nós de compreender o limite do outro. De compreender aonde o outro está. E sem querer forçar que essa semente germine. Não tem como. Não é uma luta para a gente isso? Né? Em seguida, Bittencourt despediu-se com palavras reconfortantes e amigas, deixando-me na consoladora certeza de que me seria possível esclarecer os irmãos de luta e de ideal, quanto às surpresas que me haviam aguardado além da morte. Né? Vou esclarecer para vocês. Eu cheguei aqui desse lado, acabadinho, né? Vi o velório, porque ele contou tudo. Desde o sepultamento, desde o velório, né? Aquelas pessoas que estavam ali, mas que ninguém estava nem orando, nem lembravam dele, né? Era só para fazer figurino, né? Que me haviam aguardado além da morte. Que alegria maior poderia felicitar meu coração de lutador? E qual é a luta dele? É justamente do seu aperfeiçoamento moral, que é a nossa maior luta. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: levanta, ó tu que dormes. Levanta-te para o bom combate. E qual é o bom combate? É o interno. É o interno, gente. Constantemente essa luta interna. Olha, nós temos a inveja dentro de nós. Nós temos o ciúme dentro de nós. E o ciúme, não pensa o ciúme de homem para mulher, não. É aquele ciúme de ter ódio que o outro tem e você não tem. Isso é ciúmes também. Ele se mistura um pouco com a inveja, né? O orgulho, a vaidade, né? O egoísmo, sabe? Isso são coisas que carrega, que nós temos dentro de nós e que a gente precisa trabalhar. Essa é a luta diária, todos os dias, toda hora, fazendo. O que é autodescobrimento? É a capacidade de conversar conosco mesmo. Foi bom, gente? Alguma pergunta? Alguma colocação? Tudo ok? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos.
Vamos aos destaques da tia? A gente está numa reunião mediúnica, a gente pode ouvir coisas maravilhosas. Amanhã a gente vai estudar errado de novo. Então, se eu sei que é difícil para mim e eu reconheço que é difícil para o outro, isso me tira o direito de exigir do outro. Agora, conhecendo essa doutrina consoladora, e isso gera um conflito dentro de nós. E que conflito é esse? O que nós éramos, o que nós somos ainda, com aquilo que nós estamos recebendo. Uma coisa é a luta contra alguns comportamentos, a outra coisa é a perversidade. A outra coisa são os vícios. Então, são comportamentos que não cabem mais para um cristão. A nossa luta agora é contra a vaidade e orgulho e alguns vícios ainda. É isso, aprender a respeitar o tempo de cada um e saber que nós estamos sim submetidos a uma lei que rege o universo. Eu não posso impor ao outro nada, exigir que o outro mude. A única pessoa que eu posso exigir mudança sou eu mesmo. Quantas coisas Jesus deixou subentendido, falou por parábola, porque a gente não ia dar conta de entender. Porque o que acontece? A gente sofre porque a gente criou uma expectativa. E que a gente precisa trabalhar. Essa é a luta diária. Todos os dias, toda hora, fazendo. O que é autodescobrimento? É a capacidade de conversar conosco mesmo. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e de reflexão. E que nós possamos, Senhor, aprender com a obra Voltei, com a experiência do nosso irmão Frederico Figner. E aonde ele estiver, ele possa receber a nossa gratidão por essas lições que ele nos traz em cada página desse livro. Graça te damos, amor querido, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.